Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal Expresso para mais uma edição do nosso Expresso Entrevista. E nesta semana nós vamos ter a felicidade de ter aqui conosco o jornalista Fábio Arruda Miranda, da nossa querida e vizinha Itapetininga, que vai bater um papo com a gente, né, Fábio, sobre Júlio Prestes de Albuquerque, ex-deputado estadual, ex-governador, político com grande influência e presidente eleito do país que não tomou posse. É isso, Fábio? É isso, Marco. Júlio Prestes de Albuquerque, filho de Fernando Prestes de Albuquerque, teve uma trajetória política forjada, formada para ser presidente da República. Nós vamos bater um papo sobre tudo isso aí? Vamos, tudo que você quiser saber sobre Júlio Prestes, e eu souber, certo. É uma satisfação muito grande estar aqui falando para o Expresso Entrevista. Então, antes de a gente bater esse papo, Fábio, eu peço licença para você para eu fazer aqui o meu anunciante aqui, porque faz parte do nosso, da nossa... Viabiliza esse programa, esse programa tão importante para a região. Exatamente. Então, Johnny, vamos lá, vamos falar do nosso grande parceirão Bruno do Cimento, Johnny. Muito bem. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região para você reformar ou construir a sua casa. A matriz do Bruno Cimento fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebidas Antártica, né? O Bruno Cimento também tem suas filiais em Botucatu e Ponta Grossa, né? E o Bruno Cimento leva o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e até para os estados vizinhos, como o Paraná. Faça seus pedidos pelo 15997398857, WhatsApp, lá você pode fazer o seu pedido com o pessoal do Bruno do Cimento, que está feliz da vida, porque o Bruno do Cimento, como eu, é palmeirense e está ganhando bastante aí, o Palmeiras está dando muita alegria para ele, né, Fábio? É verdade, os palmeirenses estão muito felizes aí, não tem mundial, mas vai. Parabéns aos palmeirenses. Há controvérsia essa história de mundial, né? Você viu aqui que tem uma jornalística do Mundial do Palmeiras aqui em Capão Bonito, eu vi na minha sala. Tem um indício jornalístico, não é exatamente uma prova. Uma prova, tudo bem. Vamos deixar o futebol de lado, mas vamos falar um pouco aqui sobre... Antes de falar do Júlio Prestes, vamos falar um pouco da sua história, Fábio. Conta aí a sua história. Puxa, Marco. Vamos lá. Eu nasci... Primeiro, antes eu queria falar assim, antes de você falar onde você nasceu, tudo, você vai falar o seguinte: uma pessoa que militou aqui, que trabalhou aqui, fez um jornal aqui em Capão Bonito, que era como era o nome do jornal? Que foi, acho que em 1983, Hélio Rubens de Arruda Miranda, que era seu pai, que infelizmente nos deixou aí há alguns meses, né? Você é filho do Hélio Rubens, isso? Sou filho do Hélio Rubens de Arruda Miranda, com muita satisfação. Meu pai jornalista desde sempre. Desculpe, o jornal era Aqui Capão Bonito. Aqui Capão Bonito. Isso. Muito bom jornal, professor. Penso que a época da prefeitura do Dr. Hélio. Isso, exatamente, Dr. Hélio de Souza. E a minha ligação, eu muito jovem, sim, né? Minha ligação com Capão Bonito começa aí, né? Acompanhando meu pai no trabalho dele, não só aqui em Capão Bonito, como lá em Itapetininga, onde ele também tinha um jornal, né? Sim. E meu pai sempre teve um viés jornalístico investigativo. Sim. Né? De pesquisador. E eu acompanhei essa trajetória profissional. Olha que curiosidade, eu morava em São Paulo. Sim. Né? Meu primeiro emprego foi em São Paulo. Meu primeiro emprego já foi num veículo de comunicação. Foi a Rádio Jovem Pan. Sim. Lá na Avenida Paulista. Certo. Como rádio escuta. Aqueles menininhos que ficavam ouvindo rádio assim e anotando as notícias e tal. E aí eu nunca mais saí dessa área. Sim. E mudei para Itapetininga. Você é nascido em Itapetininga mesmo? Nascido em São Paulo. Desculpe, eu cortei você quando você se apresentar para falar do seu pai. Não, eu nasci em São Paulo, capital. O meu pai com a minha mãe mudaram para Itapetininga em 79. Sim.
Então eu vim junto, 80, 81, 82 mais ou menos. Sim. Aí eu retornei para São Paulo para os meus estudos. Certo. E meu pai continuou trabalhando aí na região toda. Lá em São Paulo eu fui fazer faculdade, fui fazer minha formação, vamos dizer assim, profissional. E retorno para a cidade de Itapetininga em 1999. Certo. Finalzinho de 99, quase no bug do milênio, lembra do bug do milênio, que vai parar tudo. Ia acabar o mundo. O mundo não acabou e eu continuei aqui, né? Certo. Então estou desde o ano 2000 aqui de volta, e eu acho que em definitivo, em Itapetininga, mas tenho laços muito fortes com o Capão Bonito. Né? Até de fundo pessoal, né? Venho para cá quase todo final de semana. Acompanho o seu trabalho, Marco, há muitos anos, né? Seja pela amizade com meu pai, seja pela sua atividade no jornalismo. E jornalismo é um contar a história todos os dias. Então, se alguém pegar a coleção do jornal O Expresso, vai ver lá a história de Capão Bonito, de Apiaí, de Guapiara. E eu recebo, com especial satisfação, as edições antigas do Expresso, que você gentilmente compartilha com seus leitores aí. Então a gente vê notícia antiga, é muito gostoso, mas é uma contação de histórias. O jornalismo, hoje, está contando a história de hoje, mas ele está fazendo a história do futuro. Certo. E alguns anos atrás eu decidi, foi até durante a pandemia, que dificultou muito o trabalho, eu fui fazer uma faculdade de História. Certo. Tá? Porque eu achei necessário, primeiro pelo meu prazer pessoal do investigar jornalismo, e até para entender como é que a gente vai buscar informações. Marco, o jornalismo, ele é investigativo por essência. Né? O jornalista está de olho em tudo que está acontecendo para contar para o seu público. E eu fui estudar Júlio Prestes. O que eu aprendi, e eu acho que todo mundo aprendeu, talvez você também, nos livros escolares, aqueles livros grandões de história, na 4ª série, 5ª série hoje, que Júlio Prestes representava a oligarquia cafeeira, o atraso, política do café com leite, o atraso. A política do café com leite, eleições o atraso, fraudadas, voto no cabresto, tudo aquilo que tem de ruim em política. Que teria encerrado um treco chamado República Velha. Né? E a gente, como jornalista, sabe o que é o uso do palavreado, né? Então, República Velha é aquele atrasado. Né? Quem acaba com a República Velha é porque eu estou começando uma República nova. E avançada, moderna. E a gente começa a ver que a história é contada pelos vencedores. Sempre foi assim e eu acredito que vai continuar sendo. Não existe nenhum livro contado pelos indígenas. Estávamos aqui no dia 21 de abril de 1500, passeando na praia, até que chegou um navio. Não existe esse livro. Só existe o registro do Pero Vaz de Caminha. Né? Obviamente que os indígenas não tinham essa mesma capacidade. E foram os perdedores. É um relato bem claro que isso quer dizer o seguinte: quem vence conta a história e passa a ser a história verdadeira. Exatamente. Passa a ser uma narrativa. E nós, jornalistas e historiadores, memorialistas, temos a função de muitas vezes desmistificar as coisas. Cavocar a história e pesquisar. Toda verdade tem dois lados, né? Marco, eu daqui estou olhando, não sei se a câmera aqui vai pegar de perfil, apenas uma caneca escrita Jornal Expresso. Eu garanto para você que é a única coisa que tem nessa caneca. Por sua vez, você já está olhando um logotipo cor de laranja. E eu vou dizer que não existe, porque eu não estou vendo. Então toda verdade tem dois lados. Né? Ou aquilo que a gente pode chamar de ponto de vista. Aí eu comecei a estudar Júlio Prestes. Falei, viu que... Isso na pandemia. Durante a pandemia. 2020. Junto com meu pai, que entendeu bem esse propósito. Então vamos estudar junto.
Sim. Meu pai já tinha muitos livros, eu fui atrás de outros. E fizemos descobertas incríveis. Marco, primeiro, que eu acho que talvez seja a mais importante. Júlio Prestes não representava o atraso na política. Sim. Ao contrário, Júlio Prestes de Albuquerque representava a modernidade. Por que eu estou falando isso? Não é por uma paixão, por ser itapetiringano, por ser da região. É por pesquisa, por estudo, por ler os jornais da época, ler os projetos de governo do Júlio Prestes, acompanhar toda a sua trajetória, desde deputado estadual, deputado federal, que foi, depois governador do estado de São Paulo, presidente que se chamava, né? Sim, presidente de estado, e depois a eleição para presidente da República. Vou dar alguns dados assim objetivos, Marco. Júlio Prestes foi quem iniciou os estudos para o uso do álcool como combustível. Eu estou falando de 100 anos atrás. Sim. Júlio Prestes começou os estudos para o uso do álcool como combustível. O que parece ser uma coisa de Sim. 20 anos atrás. Sim. Na nossa cidade vizinha de Guareí, houve prospecção para extração de petróleo. Júlio Prestes, enquanto governador do estado de São Paulo, investiu na prospecção de petróleo. Esse de Guareí tem fotos, Certo, tá? Tem documentos, não é isso que eu... Por isso Não que é eu lenda. falo, não é paixão, né? Sim. É pesquisa. Outra coisa, Instituto Butantan, o Parque da Água Branca, em São Paulo, hoje faz parte do centro de São Paulo quase. Que leva o nome do Fernando Prestes. Pai do Júlio Prestes. Pai dele. Aquilo não é um parque de lazer como hoje, né, se transformou no meio da cidade. É um parque de pesquisa. É um parque de pesquisa de criação de bovinos. Então, o Júlio ele tinha uma visão técnica, científica, moderna para a época. Outro dado que talvez seja o mais impactante, na minha opinião, é a legislação trabalhista. Marco, no governo do estado de São Paulo, Júlio Prestes implantou uma lei onde ele atuou na época de deputado federal. O estado de São Paulo foi a primeira a implantar legislação trabalhista em São Paulo. Que vamos lá, Júlio Prestes governou de 26 a 30. A 30, isso. Certo. Getúlio... 1926, 100 anos praticamente. Né? 100 anos, exatamente, comemorando 100 anos. Getúlio Vargas, depois a gente fala mais dele, anos depois veio trazer para o Brasil a Carta del Lavoro. Sim, que é uma cópia fascista trazida da Itália, de Mussolini. De Mussolini, como se fosse um bem para o trabalhor brasileiro. Sim. Então, fica a narrativa. Getúlio Vargas era o pai do trabalhador, o pai da CLT. Viu? Uma mentira. Eu afirmo, aquilo lá era uma mentira. E isso tudo está nos livros escolares até hoje. Certo. Até hoje. Ou seja, Getúlio Vargas, que impôs o Brasil numa ditadura, né, com muitas mortes, prisões e, enfim, toda ditadura de é ruim, né? 30 a 1945. O Brasil quase, mas por muito pouco não entra na guerra do lado dos alemães. Sim. Né, isso todo mundo é preciso lembrar para todo mundo. Então Getúlio fala que impôs a nova república. Certo. E, na verdade, eu contesto isso. Nessa nossa pesquisa, leitura de livros, coleta de dados. Isso, inclusive, está tornado público através de um livro. É isso que eu queria perguntar. Vocês começaram os estudos e daí vem a procura da verdade. O que o Brasil perdeu. Isso. E aí vocês fazem um relato do governo Washington Luiz, certo? Como... governador do estado e depois presidente da República, e o governo de Júlio Prestes de Albuquerque como governador do estado e a eleição dele a presidente da República. É isso aí, é isso aí. A gente foi pesquisar isso. Certo. Primeira coisa para a gente contestar, ou pelo menos investigar, a República do Café com Leite. Certo. De novo, está nos livros escolares que São Paulo rompeu
a política do acordo. Para quem não sabe, vamos explicar. Era uma vez um presidente paulista, outra vez um presidente mineiro. Né? Essa era a República do Café com Leite que tanto se apregoava. E aí fala-se que São Paulo rompeu. Era a vez de Minas indicar o presidente, e aí houve a indicação de Júlio Prestes, que era paulista. Né? Para substituir o Washington Luiz, que também era paulista, né? Ele tinha sido paulista de Macaé, mas paulista. Para quem não sabe, o presidente Washington Luiz nasceu no Rio de Janeiro, mas fez toda a sua vida política em São Paulo. É isso aí. Né? Era considerado paulista, né? Era um paulista de Macaé, né? Mas era paulista, né? A política do café com leite, você explicou muito bem. São Paulo e Minas. Ela foi o nome popular para o que a gente chama de República dos Governadores. Sim. Então, chamava-se 24 governadores da época, presidentes de estado. Tá? Era o modo de fazer política à época. Sim. Tá, Marco? Isso hoje, para a gente, pode parecer estranho, mas na época era assim. Sim. Chamavam-se os governadores e os governadores indicavam. O ideal é que vá o presidente de São Paulo, depois o presidente de Minas e por aí vai. Nessa eleição, Washington Luiz fez a mesma coisa que deveria fazer. Sim. Minas, indique o seu nome para os demais governadores abraçarem a causa. Minas Gerais não indicou um nome. O Andrada, que era o governador de Minas, não indicou nome. Ao contrário, foi fechar um acordo com Getúlio, que era gaúcho. Certo. O que os demais governadores fizeram? Todos, com exceção de 3, indicaram o nome de Júlio Prestes. Então não foi uma iniciativa de São Paulo, né, de Washington Luiz, ou uma precipitação por parte de Júlio Prestes. Foi um pedido dos demais governadores. Certo. Porque Minas se aliou ao Rio Grande do Sul e Paraíba, e não foi aceito pelos demais governadores. Certo. Então é preciso ressignificar essa questão de que São Paulo teria rompido o pacto do café com leite. Não houve rompimento. Minas não quis... Minas é que rompeu. Queria indicar um gaúcho. Sim. Então, se for olhar por esse lado... Minas queria indicar Getúlio. Queria indicar Getúlio Vargas. Certo. E os demais governadores não aceitaram. Sim. Falaram, não. Com gaúcho a gente não vai. A gente vai com o paulista, Júlio Prestes. Que vale frisar, pode ter um pouco de paixão daí sim na minha parte, vinha de um excelente governo do estado de São Paulo. Tá? Então, essa quebra do café com leite é o primeiro paradigma que a gente deve ressignificar. Não houve a quebra e não houve... A São Paulo não rompeu o acordo do café com leite. Quem rompeu foi Minas, que indicou o gaúcho. É isso aí. Indicou o Getúlio Vargas. Eu não sei se você lembra, você é muito jovem, Marco, mas na escola a gente aprende ao contrário. Sim. É o que está no livro escolar. Sim, tá? que São Paulo rompeu o acordo, né, e que deveria ser um mineiro, e por isso foi o estupim depois para a Revolução de 30. Né? Isso. Eu até, já que é para usar a nossa experiência de jornalista, eu prefiro, em vez de chamar de Revolução de 30, chamar em golpe de 30. Golpe de 30, tá? Porque o presidente eleito na época, pelas regras da época... Foi eleito, Júlio Prestes foi eleito pelas urnas do jeito que era a eleição na época. Sim. Tá? Porque era eleição no Cabresto. Era mesmo, né? Sim. Marco, mas era para todo mundo. Sim. Né? Não era só para... Não era só para o Júlio Prestes, era para o Getúlio também. Né? E para todos os outros. O Getúlio se elegeu governador dessa forma. Getúlio também se elegeu lá no Rio Grande do Sul com 100% dos votos. Sim. Então... Cabresto não é? Lógico que né? Então, assim, a eleição é democrática quando a gente respeita as leis vigentes. Sim. Né? Obviamente que a legislação hoje é uma e naquela 1929 era outra, obviamente. Júlio Prestes foi eleito, reconhecido. Houve disputa, não foi uma eleição assim que... Não, houve disputa, houve viagem pelo Brasil inteiro. Sim. Júlio Prestes de um lado, Getúlio do outro. E João Pessoa do outro, né? Isso. Então foi democrático aquele pleito lá. Repito, do jeito que a legislação na época pedia. O resultado foi reconhecido pelo Congresso Nacional. Certo. Tá? Houve uma carta,
Tem uma carta do Getúlio Vargas reconhecendo a derrota para Júlio Prestes e desejando um bom governo. Tá? Júlio sai para viajar pelo mundo Sim. na condição de presidente eleito. Foi para a Europa, Portugal, França, Inglaterra, depois Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele é recebido como o novo Roosevelt da Europa. Fazendo um parênteses para o contexto histórico, 1930, né? Sim. A gente está no início da industrialização. Tá? Os barões do café representavam a base da economia brasileira. Certo. Júlio Prestes era muito amigo do Conde Matarazzo, Sim. crescido aqui em Sorocaba, Sim, na nossa sim, região aqui, com propriedade aqui, inclusive. Sim. Tapetininga tem Há muito. controvérsias que a primeira fábrica foi aqui em Capão Bonito e não em Sorocaba. Produção de gordura de porco. De banha, isso. De banha de porco. Isso. Júlio Prestes tinha muita proximidade com os novos industriais. Na realidade, desculpe, não há nem controvérsia. Nós temos documentação e informações que dizem que ele, quando o Matarazzo veio para o Brasil, ele procurou um padre da região dele aqui em Capão Bonito, e o padre que foi o precursor, ele começou a primeira fabriquinha aqui e depois mudou para Sorocaba. Mas tudo bem, depois nós brigamos com Sorocaba sobre isso. Isso aí merece outro livro. Outro livro. Então, Júlio Prestes tinha muita proximidade com o modernismo na época, com os industriais. Então, eu posso citar Victor Brecheret, que é um artista francês super moderno. Júlio Prestes fez parte. Para quem não sabe, o Victor Brecheret fez aquela obra lá que está perto da Assembleia Legislativa, lá no Parque do Ibirapuera, que a turma fala, deixa que eu empurro. Isso. Né? E foi participante da Semana da Arte Moderna, né? Júlio Prestes participou da Semana de Arte Moderna de 22 na condição de admirador e de poeta, que sempre foi, com vários poemas escritos, inclusive aqui pela imprensa de Capão Bonito. Nós mandamos recentemente para o nosso amigo Fábio uma edição de O Jornal de 1919, que tem na sua primeira página um poema de Júlio Prestes. Ele tinha amizade pessoal com os irmãos Andrade, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Tarsila do Amaral, amizade com Tarsila do Amaral. Frequentou a boemia da Semana Moderna de 22. Estudou Direito no Largo São Francisco. Ou seja, desde muito jovem que morava em São Paulo, né, onde exerceu a faculdade, exerceu o direito. A família tinha fazenda aqui em Itapetininga, né, base eleitoral em Itapetininga, mas ele já morava na capital. Já estava na capital há muitos anos. Até porque o pai tinha sido governador e vice-governador do estado, na época era presidente e vice-presidente do estado. Isso mesmo. Então, e a ligação do Júlio Prestes com essa oligarquia cafeeira? Os livros de escola nos enganam. Para não dizer mentem, vou dizer que eles nos enganam. Júlio Prestes tinha muito mais afinidade com o modernismo e a industrialização do que com os barões do café. Tanto é que Getúlio Vargas, muito astuto politicamente, comprou os barões do café com o compromisso de que, uma vez no poder, iria continuar comprando o café dos barões a preço superestimado. Também, para fazer um parênteses, em 1929, né, tem o crack lá da Bolsa de Valores de Nova York e o preço do café despencou. Getúlio continuou comprando a preço exorbitante e queimou milhares de toneladas de grãos de café. Então, olha que ironia da história. Os barões paulistas do café não foram apoiar Júlio Prestes porque ele tinha um olhar na industrialização. E foram apoiar Getúlio Vargas. Dentro de São Paulo, Getúlio Vargas fez um acordo financeiro com os barões do café.
Isso também os livros não ensinam. Não fala. Isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, Marco. E aí tudo isso virou um livro, né? Desculpa, eu até me perdi aí. Johnny, você tem a capa aí do livro para nós? Põe a capa do livro aí. A procura da verdade histórica. O que o Brasil perdeu. Nós temos, acho que a capa aí. Vamos ver se você tem aí, Johnny, para pôr para aí. Esse é outra coisa. Não. Esse também não. Aí. Depois a gente fala daqueles outros lá. Certo. Marco, e aí você coloca assim, a história é sempre contada pelos vencedores e por isso mesmo, na maioria das vezes, não retrata a verdade, mas sim o que é do interesse dos vencedores. Dos vencedores. É bem isso mesmo. Então o livro, a gente narra, eu e o Hélio, né, meu pai? Sim. A gente narra todos os dados, todas as constatações, as indicações, demonstra em fotos e documentos a ligação dele com os modernistas, com os Matarazzo, Martinelli, sindicatos de trabalhadores apoiando Júlio Prestes, a viagem dele para a Europa, para os Estados Unidos, né? A capa dele na revista Time, né, que foi o brasileiro a ocupar a capa da revista Time na época. E um exercício de... E aí o jornalismo nos permite isso. O que o Brasil perdeu? Como seria se Júlio Prestes tivesse ganho? Tivesse assumido... Ganhar, ele ganhou. Ele ganhou. Se tivesse levado. Tivesse levado, assumido a cadeira de presidente. Você acha que... Primeiro, nós provavelmente, muito provavelmente, não teríamos uma ditadura. Não tenha dúvida. Não teríamos uma ditadura, né? Na avaliação sua, vocês, nesse livro também, eu vi que vocês fazem também um relato do governo do Washington Luiz, que foi antecessor a Júlio Prestes, e tinha um lema que era governar é abrir estradas, né? Isso. Washington Luiz já foi um bom governo? Foi um excelente presidente da República, tá? Excelente. Também muito moderno e muito austero economicamente. Sim. Muito firme. Por que governar é abrir estradas? Repito, estávamos no início da industrialização. Certo. O Brasil, em 1930, era um Brasil ainda litorâneo. Sim. Né? Restrito às cidades do litoral e às capitais. Sim. Era preciso... Ainda, viu? Vou falar isso. Ainda, comparado com outros países do mundo, nós somos um país com imensa maioria da população na faixa litorânea. Sem dúvida. Ainda tem muito a abrir. Muito né? a abrir. E o Washington Luiz começou esse processo de abrir estradas. Para levar para o interior. Para levar desenvolvimento. Sim, estradas de ferro. Sim. Né? Olha que dado interessante que eu descobri na pesquisa aí. Júlio Prestes, enquanto governador do estado, foi o primeiro a fazer uma estrada com parceria público-privada. A estrada de Anchieta, a estrada Anchieta, que desce para Santos, muito antes da Imigrantes, lógico, foi uma concessão do governo do estado para a iniciativa privada. Em 1926. 26. Só para identificar isso, um comportamento moderno de divisão de gestão. Sim. Hoje isso é considerado Hoje moderno. É comum, mas em 1926... Mas há 20 anos atrás não era tão comum assim, não. É um processo que começou há 20 anos atrás agora. E ele fez há 100 anos. Há 100 anos atrás. É por isso que a gente tem a Anchieta até hoje, quase que centenária, à base de cimento. Pode avisar seu patrocinador de cimento aí. Sim. Olha quanto dura uma estrada de cimento. Tá aí Anchieta até hoje. Anchieta de cimento. Até hoje. Até hoje. Depois veio a Imigrantes maior, né? Num outro contexto. Então a gente faz uma perspectiva. O que o Brasil perdeu, como que poderia ser com Júlio Prestes. E vale aí sim, com bastante paixão, Marco, o que era a nossa região na época? Eu ia perguntar isso para você. Capão, nós tivemos aqui na Revolução de 32 muitas batalhas em Capão Bonito. Isso. Inclusive, recentemente eu li um livro muito interessante feito da autoria de Dilermando de Assis, que, para quem não sabe, foi o homem que matou Euclides da Cunha. Sim. O escritor Euclides da Cunha. E ele lutou em Capão Bonito.
lutou em Itararé, Capão Bonito e terminou aqui em Capão Bonito. Pelos paulistas. Não, Pelos gaúchos. pelos gaúchos. Ele era oficial do exército, né? E ele, inclusive o nome do livro é Vitória ou Derrota? Porque ele não admitia o fato de as tropas federais terem ganho a Revolução de 32, mas terem aceito a Constituinte. Ele falou assim, quem ganha uma guerra não pode aceitar a reivindicação de quem perdeu. E aí o livro é Vitória ou Derrota por dessa forma. Ganhou a guerra, mas oficialmente é um armistício. Mas Sim. a gente sabe que, do ponto de vista militar, houve esse armistício, houve praticamente uma rendição paulista. Isso. Né? São Paulo perdeu a guerra, mas ganhou politicamente. E aí ele fala isso, né? Mas, e disse, desde a Revolução de 32, que a região, a partir daquele momento, ficou 15 anos, que era o governo Getúlio, estagnada, né? O que você tem a dizer sobre o que era a região até 1930 e se o fato dessa presença de Júlio Prestes na região e da Revolução de 32 também fez com que o governo federal liderado por Getúlio asfixiasse a região? A palavra correta você usou, asfixiasse a região. Da nossa região, há 100 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade moderna, Marco. Havia aqui, isso aí os historiadores locais podem confirmar, até pela leitura dos jornais, Sim. havia um avanço tecnológico, havia muitos jornais, Sim. né? Uma vida política muito intensa. Os tropeiros trouxeram o desenvolvimento para essa região. A ligação do sul para São Paulo, né? Via o comércio de mulas, Itapetininga, Capão, Itapeva, Itararé. Todas as cidades distam uma da outra 60 quilômetros. O pernoite, né? É o pernoite. Um pernoite aí de caminho de uma cidade para outra. Então nós tínhamos aqui a incidência de fotografia poucos anos depois de lançado na Europa. Certo. Nós tínhamos, em Itapetininga tem o Museu da Imagem e do Som, né, dirigido pelo Dr. Roberto Soares Hungria. Sim. Ele tem filme de cinema, Sim. filmando a Festa do Divino em Itapetininga, em 1923. Viu? O cinema foi descoberto, entre aspas, na França 4 anos antes. E a gente já tinha aqui na nossa região. Eu quero dizer com isso... Nós temos relatos aqui de 1920 em jornais de cinema. De cinema. Aqui em Capão Bonito era o Cine Ideal. Cine Ideal. É só ver a época da fundação, né, da criação desse cinema. Faça uma comparação com o que hoje é muito moderno, é o quê? Campinas? Sim. São José dos Campos? Sim. Ribeirão Preto? Naquela época, a bola da vez era a nossa região, Marco. Certo. Aqui é que tinham a evolução cultural, política. Então, quando a gente fala em liderança, a liderança é cultural. Né? O que hoje, obviamente, é conduzido pelo sistema financeiro. Né? Onde que está o dinheiro hoje? Está na Fiesp, está nos bancos, não é isso? Na época, estava onde? Estava na liderança aqui na nossa região. Tá? Um dos projetos efetivos que demonstra que a gente ficou no ostracismo foi o tal do Linhão. Linhão era um projeto, também do Júlio Prestes, de ligar a energia elétrica da capital. Você já ouviu falar em Rota do Mercosul, né? Sim. Que a gente ouve isso há muitos anos. Sim. Iria ligar por energia elétrica. São Paulo, Sorocaba, Itapetininga, Capão, Itapeva, iria até o sul. Esse projeto de eletrificação foi interrompido pelo Getúlio quando estava em Sorocaba. Moral da história, parou ali o desenvolvimento, deixando a nossa região no ostracismo. Se você não tem energia... Você estava em época de industrialização. Sim. Sem energia, parou. E o que virou Sorocaba com industrialização? Manchester Paulista. Manchester Paulista. A Manchester era para estar ou em Itapetininga, ou em Capão Bonito, ou em Itapeva. E dividiria de preferência dividido pela região inteira. Agora, Itapetininga, no início do século passado,
tinha faculdade de odontologia e farmácia. Até Perdeu tudo. O avô da minha esposa, que foi farmacêutico aqui em Capão Bonito, o seu Eurípides da farmácia, fez faculdade em Itapetininga. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Getúlio entrou, Getúlio entrou, federal. Era federal. O Getúlio, não é que ele tinha medo de Itapetininga, medo de Capão Bonito. Não vamos olhar isso com o lado de rancor pessoal. Certo. Pense no rancor político. Certo. Porque aqui, desde os tropeiros, tem os republicanos. Sim. Tem as pessoas que lutam pela liberdade. Tá? Então, a loja maçônica Firmeza, em Itapetininga, uma das mais antigas, muito forte o movimento republicano. Certo. Né? O Venâncio Aires, nascido em Itapetininga, era um líder republicano, que depois foi para o sul. Pro sul Fundou uma cidade lá, uma cidade lá com, que tem o nome dele, né? tem o nome dele. Certo. Então, aqui, repito, era terra de prosperidade, de modernidade. Sim. Era uma terra de pessoas progressistas. Certo. Então, não é uma coisa pessoal com o Itapetininga, é com a região inteira. Sim. Tá? Então, o que o Getúlio fez? Boicotou as coisas aqui. Sim. Não posso deixar as coisas crescerem lá, Isso. porque lá tem gente Rebelde, rebelde. progressista. Sim. E assim foi. E era a terra do presidente que ele depôs. Né? Viu? É o berço do opositor dele. Sim. Né? E depois vem a Revolução Constitucionalista, que confirma vamos dizer assim, não é que confirma, faz com que Getúlio ficasse mais encasquetado. Viu? Toda a nossa região, eu posso citar a minha avó. Sim. Minha avó nasceu em 1910. Sim. Ou seja, em 32 já era uma moça, Sim. foi atuar como enfermeira, Sim. né, na Batalha de 32, na Revolução de 32. Todas as cidades da nossa região se envolveram Sim. em 32, todas. Sim. Todas. E não só as forças oficiais políticas, o povo. Sim. O povo foi participar. Sim. Capão Bonito, o padre da época, ele lutou na Revolução de 32, inclusive pegando em armas. Nós tivemos muitas mortes no Rio das Almas, Sim. né? Também vamos desfazer outra lenda, o nome de Rio das Almas não é por causa da Revolução de 32, viu, gente? O nome já é anterior à Revolução de 32, né? Por quê? Porque o rio passava perto de um bairro que tinha um cemitério muito antigo, que falava lá, rio que passa atrás do cemitério das Almas. E aí ficou o nome, não é para a Revolução anterior, mas morreu muita gente de Guapiara até o Rio das Almas, morreram muitos paulistas, muitos gaúchos, muitos paranaenses. Aqui em Campininha até hoje aparece gente encontrando... Não, Capão Bonito, né? A todo momento você tem bairros que você encontra. Até porque os últimos tiros da Revolução de 32 foram disparados aqui no bairro Taquaral Abaixo. Já tinham assinado o armistício e esqueceram de avisar para a turma aqui na divisa. Bom, e aí Getúlio acabou... Vamos lá, vamos asfixiar para não surgir novas lideranças. Você acha que isso criou um problema sério para o desenvolvimento da região? Você fala aí da questão da energia elétrica. Isso. Marco, é muito fácil da gente constatar isso. A região sudoeste, Sim. vamos dizer de Sorocaba até Itapeva e Itararé, Sim. ainda hoje é aquela que tem o menor desenvolvimento no estado de São Paulo. Principalmente industrial. Principalmente industrial. Então a região sudoeste, e eu ponho o Vale do Ribeira junto aqui, Sim. Até hoje tem indicadores sociais, o IDH, Baixo. de desenvolvimento humano, baixíssimos. Sim. Viu? Comparar a nossa região aqui, Itapetininga, Capão Bonito, com Ribeirão Preto, com Campinas, Sim. com São José dos Campos, prova, né, entre aspas, que é uma política de sufocar essa região como um todo. Sim, Tá? sim. Então, foram as últimas estradas a serem abertas, a duplicação lá da Castelo Branco é do governo militar, Sim. né? Sim. Mesmo a Raposo, viu? A estrada que liga para o Paraná, vem passando por um processo de duplicação que não está concluído agora. Sim. O governador Alckmin duplicou lá de Itapê até Sorocaba, né? Ainda tem Na realidade, coisa a ser feita, perdeu o momento do tempo. Perdeu o momento do tempo.
Perdeu. Perdeu o momento no tempo. Então, naquele momento que tinha que tudo para se industrializar, ao não chegar energia, as coisas pararam em Sorocaba. Isso. Então, olha o mapa mentalmente e faz assim: a energia foi para Sorocaba, para Campinas e para São José dos Campos. Sim. E parou. E parou. Certo. E aí, vamos lá. nós pagamos o preço até hoje. Nós pagamos o preço Gente, até hoje. para quem não sabe, se vocês pegarem os dados de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, vocês vão perceber uma coisa que o Fábio está colocando aqui. Os nossos índices de saúde e educação não são ruins. Vai piorar e a nossa região cai lá, o IDH vai lá para baixo quando tem geração de renda, emprego, geração de renda. Por quê? Porque você perdeu o bonde da atividade industrial. A nossa região a atividade econômica hoje, graças a Deus, cresceu muito, muito graças à agricultura, pecuária, ao agronegócio, mas ainda do ponto de vista industrial nós estamos defasados. Muito defasados, certo? Muito. E talvez talvez não, o que o Fábio coloca claramente são dados, informações, ao asfixiar os adversários, a região adversária acabou asfixiando a região. Isso. Vamos lá, aí tem o nosso olhar. E o que fazer diante disso, né? Sim. Também tem aí a nossa postura hoje, ano 2024. O que a gente pode fazer? O que a gente pode olhar para a nossa região e ver como oportunidades. Sim. Né? E aí cabe a políticas públicas, né? Eu acho até que já tem, do ponto de vista, alguns dados aí de otimismo. Temos a ETEC aqui em Capão Bonito, tem em São Miguel Arcanjo, tem em Itapetininga. Itapeva eu acredito que também tenha. Sim. Então a gente está começando a receber institutos federais. Né? Em Capão Bonito tem FATEC. FATEC também, muito importante. Então assim, é uma política agora de recuperação. Mas é difícil você recuperar o seguinte. O tempo você não recupera, né? Não recupera, né? Então, você está sempre correndo atrás. Como a gente fala muito quando compara o Brasil e os Estados Unidos, né? O Brasil foram colonizados por ingleses, irlandeses, escoceses, né? Foram efetivamente colonizados. Né? O Brasil foi explorado e passou a ser colonizado efetivamente quando a família imperial teve que fugir da Europa em 1808. Então nós perdemos 300 anos. É isso aí. E para você tirar essa diferença, gente, é que nem uma corrida de automóvel. Nós ficamos muito tempo sem gasolina. Parado no box. Parado no box. E para recuperar, e a região também tem isso. Também. Por mais que você consiga acelerar o carro agora, você está muito atrasado ainda e não é do dia para a noite que vai conseguir, né? Não. Mas a nossa missão é essa, né? A nossa missão é essa, é um olhar otimista e nos cobrar, sabe, Marco? Hoje a gente não tem mais a política dos coronéis, Sim. Mas a gente tem que exercitar a cidadania. Sim. Né? Sim. Então é assim, o que a gente pode fazer? É cobrar dos nossos agentes públicos atos de mudança efetiva, certo. E não mais dos mesmos. Sim. Sabe? E aproveitar os erros históricos, fazer o estudo histórico para que os erros do passado não voltem a acontecer. Exatamente. Agora, Fábio, o que você tem aí das proximidades de Júlio Prestes com a região? Eu tenho mandado, eu sei que você acessa toda semana lá o Expresso na História e você vê algumas coisas lá, né? Inclusive, o Júlio Prestes tinha um irmão com o nome de Alceu Prestes, não tinha? Isso. E foi promotor aqui em Capão Bonito. Aqui em Capão Bonito, Não sei se você sabia, mas ele... Não sabia, mas ele sabia que era residente aqui. Descobri fazendo o Expresso na História, porque nós lemos no jornal, O Jornal, que era de 1919, que Alceu Prestes era promotor aqui de Justiça de Capão Bonito. Bom, Júlio Prestes, como é que era a relação dele com a região? O que você tem de informação? Vamos lá. Vou começar por Fernando Prestes, pelo pai. O pai era um grande fazendeiro. Certo. Né? Recebeu o título de coronel, também é uma coisa da época, né? Sim. Era quem fizesse alguma
uma boa ação para o país, Sim. era homenageado com um título. Coronel, hoje, capitão. Hoje recebe título de cidadão, Sim. né, medalha da Câmara Municipal. Naquela época era o título de coronel. Então era muito ativo em toda a nossa região. Certo. Tá? Ele formou o que chama de Coluna Sul Certo. para enfrentar uma revolução de 1924, Certo. lá em São Paulo, capital. Levando gente de Capão Bonito, inclusive. Certo. Né? A fazenda dele, à época, onde hoje era Campininha, Angatuba, Certo. ali que era a fazenda do Fernando Prestes. Então a vida social dele, a vida econômica, era Capão Bonito e Itapetininga. Certo. Né? Então certo. ele tinha família aqui, e eu acho que tem Prestes até hoje aqui. Tem Prestes até hoje aqui. São... Buri tem muito Albuquerque também. Isso, o de Buri o daqui também. Sim. É tudo Tudo descendente. familiar, certo. Então o coronel Fernando Prestes era uma liderança política da região Isso. que se elegeu deputado e depois se elegeu presidente do estado e vice-presidente do estado. É isso? É isso aí. É isso aí. Preparou o filho para seguir a carreira. Preparou com a visão de assim, vamos investir na educação desse menino, porque esse menino vai ser o próximo presidente da República. E botou a começar por mandar fazer direito. Né? A escola Largo São Francisco. do Largo São Francisco, a escola de direito do Largo São Francisco. E realmente formou o Júlio Prestes para ser esse homem que foi. Depois do golpe de 30, Júlio Prestes foi exilado. Sim. Né? Foi para a Europa, primeiro em Portugal, depois na Inglaterra. Tentou voltar ao Brasil em 1932. Na Revolução Constitucionalista. Na Revolução Constitucionalista, disposto a pegar em armas. Certo. Tá? Certo. O serviço secreto do Getúlio descobriu e não deixou ele desembarcar. Certo. Né? Aí tem todo o clima, era um clima de guerra mesmo. Sim, Né? sim. Então ele voltou para a Europa, depois dessa tentativa fracassada de voltar ao Brasil, e entrou numa depressão. Certo. Ficou na Europa por 5 ou 6 anos, não me lembro ao certo, quando decidiu por sair da política, voltou para Itapetininga, se fechou na sua fazenda Araras. Certo. Que é em Itapetininga? Que é em Itapetininga. Não pertence mais à família Prestes, foi dividida, comercializada e tal. E deixou a política. Só foi sair publicamente, se manifestar publicamente depois do fim da ditadura. Certo. Marcou, uma ditadura o pior mal. Sim, ele não se manifestou politicamente e não. Você acha que o fato de não ter voltado em 32 para a Revolução Constitucionalista abalou muito ele? Eu acredito que sim, abalou muito. E ele, os textos que ele deixa pra gente, é assim, inadmissível o Brasil, um país tão promissor, entrar numa ditadura. Ele não aceitava o fato de entrar numa ditadura. Certo. E aí ele volta para o Brasil, volta para sua fazenda em Itapetininga e fica lá fechado, vira produtor de laranja. Certo. Sem vida política, só depois do fim da ditadura, depois da saída do Getúlio, que ele dá uma opinião ou outra, tal, mas isso já em 45. Já depois de 45. Ele falece em 46, logo depois. Logo depois. Novo, ele morreu com 63 anos. Moço e triste na fazenda. Amargurado. Tem alguma coisa da fazenda ainda dele, da casa, dessas coisas ainda tem, não? Tem. A casa está bem preservada. Certo. Lá na Fazenda Araras, a sede da casa. Quem comprou foi um particular. Certo. Né, que não permite fotos. Eu estou tentando, estou fazendo o meu lobby lá, porque eu gostaria de fazer fotos na casa. Certo. Mas a fazenda virou produção de gado Nelore, uma fazenda parece que de alta tecnologia, mas de um grupo privado. Certo. Mas que eu sei que preserva a casa onde Júlio Prestes morou. É uma história bonita, sabe, Marco? Eu quero mexer um pouco com os brios da nossa população. Certo. A gente precisa ter orgulho de ser da nossa região, de termos aqui um governador de estado, um presidente da República. Eu sinto, por vezes, fazendo palestra,
Quem estiver nos ouvindo e quiser fazer Sim. palestra, eu estou à disposição. Mas eu ouço gente falando assim, sou de Capão Bonito, daqui não dá nada. Sim, E- sou da Tapetininga Sou do Guaraí. Tapetininga, aqui não dá nada, tal. Viu? A gente precisa dar volta por cima, tá? Ter orgulho da nossa história, ter orgulho da nossa região. Os atos que aconteceram aqui em 1932 Sim. são heróicos. Sim, sim. Heróicos desde Tararé. Sim, sim, sim. A gente não pode ser induzido por essa narrativa Sim. que nos diminui, sabe? Que deixa a gente para... Não, eu acho que a gente tem que dar a volta por cima e dizer, aqui na nossa terra teve um governador do estado, um presidente da república. Agora, você é o seguinte, você acredita que em algum momento nós vamos ter uma revisão dessa história ou você acha muito difícil? Posso falar de uma política ou não? Pode. Toda a minha esperança está na mão da deputada federal Simone Marqueto. Certo. Em que sentido, né? Brincando um pouco aí, mas é assim, Júlio Prestes não está na galeria dos ex-presidentes do Brasil. Certo. Então lá na entrada do Palácio do Planalto, Sim, é verdade, não tem. tem lá todos os presidentes da República. E não tem Júlio Prestes. Em Tapetininga nós começamos um grupo de apoio para botar a foto do Júlio Prestes lá. Certo. A situação do Júlio se equipara à do Tancredo Neves. Sim. Tancredo Neves também foi eleito E não tomou posse. pela lei que vigia na época, que era Sim. uma eleição Congresso, direta. eu- Foi reconhecido pelo Congresso, Sim. viajou pelo mundo na condição de presidente eleito, Sim. mas chegou no dia da posse e ele não tomou posse. E o Tancredo Neves está lá na galeria dos ex-presidentes. Por que Júlio Prestes não está? Qual é a diferença? Qual é a diferença? E a gente não está pedindo para tirar ninguém. Tem que empurrar um para cá, empurrar um para lá E por Júlio e Prestes. pôr Júlio Prestes lá. Então já entreguei um dossiê com esse histórico todo para a deputada Simone Marqueto, que se comprometeu a brigar por isso lá em Brasília. É uma questão até que simples, sabe, Marco? É meio que de cerimonial. Sim. Né? Você já foi, É um foi resgate prefeito. histórico. É um concerto histórico. Sim, conceito histórico. Né? Então cabe lá o presidente da República, seja ele qual for, dizer, viu, pega a foto do Júlio Prestes, afasta 2 para cá, 2 para lá E põe. lá. É um registro para consertar a história. Não é porque eu quero, Sim. ou porque você quer, ou porque a Simone Marqueto quer. É um resgate da história real. O cara foi eleito, foi reconhecido, viajou. O primeiro brasileiro a escrever na Calçada da Fama. Tá lá na Calçada da Fama, Júlio tem a foto no nosso livro. Certo, certo. Né? Tem foto dele na calçada da fama. Na Calçada da Fama. Então, assim, eu confio na Simone Marqueto aí que ela vai fazer o lobby lá em Brasília Para pra fazer gente... esse primeiro resgate. primeiro resgate da história. Depois rever os livros de histórias, informações, vai ser um tanto quanto difícil, mas o primeiro passo tem que ser dado, né? O segundo, né, o primeiro talvez seja o simbólico, porque Sim. o retrato não tem nenhuma importância documental, Sim. mas ela tem uma importância de imagem muito grande. Sim. Eu acho que pode ser o pontapé inicial para a gente, ao longo do tempo, pleitear junto ao Ministério da Educação que conserte o que está escrito sobre aquele período da história do Brasil. Sim. Tá? E eu deixo uma provocação jornalística. Marco, o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília? Foi uma tentativa de golpe ou foi um movimento democrático? Foi uma tentativa de golpe, na minha opinião. Na minha opinião, também foi uma tentativa de golpe. Se o Bolsonaro tivesse dado certo o golpe, o que ia prevalecer na história? Que foi um movimento democrático. Foi um movimento democrático. Então... Deu errado, virou uma tentativa de golpe. Exatamente. Então, felizmente deu errado, né? Na minha opinião pessoal, aí me permito democracia sempre. Democracia sempre. Sim. Então, quem venceu e ganhou foi quem está lá. E se o Bolsonaro goste ou não goste. Goste ou não goste. Tem que voltar pelas urnas. E como que a gente constrói a democracia? Respeitando o resultado das urnas. Sim. Então, o prefeito não foi bom, troque. Certo. O governador não foi bom, troque. Na próxima eleição. Certo. E né? como deveria ter sido feito em 1930? Como deveria ter sido em 1930. Para quem não sabe, Getúlio
teve depois o estupim da morte de João Pessoa, que não tem nada a Nossa, ver com esse é o- questão política, né, gente? Esse é um episódio. Você sabe bem da história do ele- João Pessoa, de né? João Pessoa, para quem não... Vamos lá, foi uma questão de caso amoroso, né? Foi essa questão da morte do vice de Getúlio. Não tem nada a ver com Política. com política. João né? Pessoa foi morto por um marido traído. Exatamente. Né? O marido que chegou em casa percebeu umas Cartas. cartas, Uhum. foi lá procurar o João Pessoa, achou ele numa lanchonete. Eu sei que é o João Pessoa. Pá, pá, como se resolvia as coisas na época, Sim, né? sim, é o marido traído. E Lava- aí virou um crime político e foi o estupim da derrubada Do golpe de 30. do golpe de 30, né? Lembrando que Getúlio foi secretário, ministro da Fazenda Do de Washington Washington Luiz. Luiz, né? Depois foi governador do Rio Grande do Sul, mas ele conhecia o Washington Luiz, né? Então, que foi o presidente deposto, efetivamente, né? O Júlio Prestes foi o presidente eleito deposto. Isso. Né? Foi o presidente eleito impedido de tomar De posse. tomar posse. O golpe mesmo foi dado contra o Washington Luiz. Contra o Washington Luiz. Com a prisão do Washington com a Luiz prisão lá. do Washington Luiz. E botou o Brasil numa aventura de uma ditadura aí que morreu muita gente. Recentemente eu assisti uma entrevista da Leocádia, a filha da Olga, Sim. né? Um episódio tão bem escrito por Fernando Moraes, né? Sim. Quer dizer, o Getúlio chegou a fazer acordo com os alemães, extraditar pessoas e mandar para morrer Sim. nos campos de concentração alemães. Ele pode ter tido qualidades, principalmente na área do petróleo, industrialização, certo? Mas sempre fica aquela mancha de antidemocrático, né? Exatamente. Muito bem, Fábio. Eu queria mostrar aqui, Johnny, mostra para nós aí que o papo tá bom, certo? Tem aí, você vai... Esse aí mesmo. Isso. Certo. Você fez um resultado de estudo de atuação política do Júlio Prestes de Albuquerque e você vai apresentar no dia 24 de julho, às 19h30, isso? É isso aí. Quero fazer de público um convite, Sim. Marco, a você, enfim, para todos que estiverem nos ouvindo. Sim. No dia 24 de julho, quarta-feira, 19h30, Certo. lá no Salão Nobre da Casa Kennedy, Sim. Prudente de Moraes 716, em Itapetininga. Eu vou ter um bate-papo semelhante a esse. Certo. Eu preparei um PowerPoint, uma apresentação pública Certo. desses dados que a gente encontrou na pesquisa. Certo. Tá? Fazer um resgate, uma tentativa de resgatar a verdade histórica sobre Júlio Prestes. E é importante mencionar que é graças à Lei Paulo Gustavo. Certo. Tá? Esse é um certo. projeto muito importante aí, com o apoio do Ministério da Cultura, do governo federal, Certo. que está permitindo esse estudo. Certo. Então certo. faço esse convite, é aberto, é gratuito. Certo. Estudantes, professores de história, jornalistas, Quem quiser, historiadores, pode ir lá. quem quiser. Quem quiser, não paga nada. Dia 24 de julho, Às 19h30. 19h30. Muito bem. Bom, Fábio, a gente já está encerrando o nosso bate-papo aqui. Puxa, Agradeço muito a sua presença, certo? Eu acho muito importante a gente, sempre que possível, resgatar a história da nossa... Esse aqui é o início do né? Isso. Por que estudar Júlio Prestes, né? É o início do seu trabalho, né? é o início do trabalho. É um apelo público que eu faço que é assim, por que estudar Júlio Prestes? Em Itapetininga tem uma rua chamada Júlio Prestes. Aqui Capão também tem. Tem. Eu sei que tem também. Aqui é engraçado que na nossa região não tem muita coisa do Getúlio Vargas, né? Aqui tem um parque federal que outrora foi chamado Parque Getúlio Vargas, mas é sempre conhecido como o IBAMA, o Pinho, a FLONA, Floresta Nacional de Capão Bonito. E não sei por que mudaram o nome para Floresta Nacional de Capão Bonito e não tem o nome de Getúlio Vargas. Né? Então é um apelo, né? Um clamor. Sim. É preciso que a gente estude a nossa história, as nossas origens, né? Quem conhece o passado sabe, né, caminhar melhor, né? Caminhar melhor para o futuro, né? É isso aí. Saberá viver o presente e os ensinamentos do passado serão úteis para o presente para não se errar no futuro. É isso aí. E a gente agradece então a sua presença aqui, Fábio. Lembrando que a gente tem aqui o Expresso na História, que a gente sempre publica
toda edição disponibiliza no site de O Expresso um jornal antigo que circulou em Capão Bonito. Na semana passada, em homenagem à Revolução de 32, nós publicamos a Gazeta, que era um jornal que foi de 21 de julho de 1932. Foi o primeiro jornal que nós achamos com alguma citação sobre a Revolução de 32, fazendo alguns dos relatos sobre a Revolução de 32, né? Mas, Fábio, agradeço você por dar essa contribuição, você que é um jornalista, um historiador, um memorialista, né, para com a nossa região. Muito obrigado por estar presente aqui e por esse bate-papo muito interessante. Gostoso, né? Gostoso. Para mim foi muito. Marco, eu agradeço, quero valorizar o trabalho que você faz, porque, como eu falei no começo, você está registrando a história. Sim. Eu recebo todas as semanas as mensagens que você manda. Sim. E leio sempre a história. Sim. Viu? Aquilo é documento. Sim. Para mim serve de fonte de estudo. Eu guardo coisa, tem coisa que eu te peço, me dá não sei o que, eu mando uma mensagem. Mas viu, isso está sendo disseminado por aí. Tem pessoas estudando e se inspirando na história. Sim. Então, receba o meu grande abraço, meu carinho muito grande aí para toda a população de Capão Bonito. Quem sabe um dia ainda venho morar aqui. Ué, né? Tá pertinho, quem sabe, né? Quem sabe. Então tá bom. E agradecer demais esse papo, essa oportunidade aí. Obrigado. Quer de mandar um coração. abraço pra alguém, não? Quero mandar um abraço pra Cássia Matarazzo, né? Manda Tem que então. mandar, né? Com um beijinho assim, meu amor. Pros meus filhos que me inspiram demais. Tem Gabriel. um aqui com a gente, né? Tá o Gabriel aqui, tá o Gabriel. É. Inclusive, no dia 24 de julho, lá em Itapê, ele toca violão clássico. Certo. Vai tocar umas... Tá prometendo, viu? Vamos ver. prometendo, Vamos ver se vamos vai ver. cumprir. Vamos ver. Vai tocar umas músicas da época de 1930. No violão. Vai ter a musiquinha de campanha do Júlio Prestes, o seu Julinho vem, seu Julinho. Você vê que a gente sabe, hein? Você vai tocar, Gabriel? Tá no registro dele, tem que estudar, né, Gabriel? Muito bem. Então, pessoal, Obrigado, Marco. Já mandou os abraços aí, a Lamaguila, né? Não pode esquecer dos abraços. Um beijo certo? pro meu pai e pra minha mãe. É isso aí. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado aí, Johnny, certo? Por mais essa parceria. E a todos aqueles que nos acompanharam, agradeço aqui ao jornalista Fábio Miranda, que deu uma aula para nós de história e de Júlio Prestes. Valeu, pessoal. Um abraço.